Ele é aquele que faz todo esse entrelaçamento de relacionamento, de vida, de amor, de doação que existe entre eles. É ele, o Espírito Santo, como aquele que torna isso possível. Então a palavra Trindade fala desse como da vida dessas três pessoas da eternidade. E aqui nós temos que ver algo sobre o viver e o relacionamento deles. Porque é daí que nós conseguimos extrair toda a grandeza da revelação daquilo que foi a morte do Senhor para nós. O que foi a morte do Senhor para você? O que foi a morte do Senhor para mim? É nisso, é nessa pergunta que a gente deve se fazer, independente de qualquer outro ser humano, mas em relacionamento com o Espírito Santo, que representa. E se a gente não sentir algo que faça a gente ter lágrimas nos olhos, porque não está representando o que deve representar. Ele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. O que significou aquele abandono? Nunca vamos entender isso. Porque se você estuda os evangelhos, você vai ver ele dizendo: Pai, eu e o Pai somos um. Havia uma união inseparável. Em João 1,18 diz que ele vivia no seio do Pai. A palavra no grego ali significa recôndito. Recôndito do ser. Ele vivia no lugar mais profundo do ser do Pai. O Filho, ele sempre eternamente viveu ali. Aqui existe algo muito especial que você precisa ver. Em João capítulo 6, versículo 57, o nosso Senhor diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Eu vivo pelo Pai. Eu vivo pelo Pai. Ou seja, a gente precisa viver por Cristo, para Cristo, em Cristo. A gente não tem que viver pelo nosso marido, pela nossa mulher, pelos nossos filhos, não. Se eu não vivo para Cristo, por Cristo, em Cristo, eu não consigo amar minha mulher, meu marido, os meus filhos, meus pais, meus negócios, porque tudo é para a glória de Deus. Tudo é cristocêntrico. Não pode ter eu, não pode ter carne, não pode ter a nossa vontade. Isso é possível se eu tiver a habitação do Espírito Santo e consagrar minha vida para Ele, que deu a vida, por eu poder ter o meu espírito vivificado, ter o Espírito Santo e poder dar glória a Deus e já sentir uma vida eterna, ainda com um corpo que há de ser substituído por um corpo glorificado. Pai, tudo que Jesus falou de si mesmo era aquilo que o Pai era para ele. Quando ele disse: eu sou o pão da vida, é porque o Pai sempre foi o seu alimento. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque o Pai sempre foi o seu viver. Jesus não falou nada daquilo que ele mesmo não tivesse como experiência no Pai. Isso é muito especial, meus irmãos. Porque existe uma divina troca, um intercâmbio eterno de vida, de atividade na Trindade. Isso nunca deixou de existir. Mesmo na sua encarnação, na sua vida na Terra, ele nunca perdeu isso. Esse intercâmbio, essa divina troca, sempre era presente na vida dele.
mesmo limitado no corpo humano. Esse intercâmbio, essa divina troca, esse doar, nunca cessou. Observem bem isso, irmãos. O filho, ele dá tudo de si para o pai. O pai dá tudo de si para o filho. Assim também com o Espírito Santo. É um eterno doar, é uma doação total, é um compartilhamento total. Observe isso. Aqui está a própria essência do que é o Aquele amor. de vocês que ouvem essas palavras e se apegam à religião para rejeitar o nosso trabalho, ou aqueles de vocês que são religiosos, que repetem e dizem que entenderam tudo, cuidado. Isso não é religião. Isso é uma súplica para que vocês abram o vosso coração e tenham uma vida espiritual. E saiam desse plano horizontal, plano do homem, plano da hipocrisia, e ingressem no plano vertical, plano da verdade, plano da vida eterna. Que é descomunal a diferença. E enquanto nós estivermos aqui vivendo esse mundo, nós, filhos de Deus, é uma passagem difícil, como foi para Cristo, mas gloriosa, para se ter certeza da vida eterna. Então não vejam isso como religião, não acham como religiosos, não achem que vocês entendem ou não entendem, porque a questão é de revelação. Isso só vem para o Espírito Santo, e o Espírito Santo só vem com crer nos dois lados da cruz. Amor da Trindade. A própria essência do que é o amor da Trindade. O pai não considera a sua própria vida. Ele dá toda a sua vida para o filho. O filho também não considera a sua vida. Ele dá toda a sua vida para o pai. Você e eu estamos consagrando a nossa vida para Deus, para a Trindade? Você sabe que não. Você sabe que somos egoístas, carnais, hipócritas. E a nossa dificuldade é incrível de arrancar a raiz do mundo e se dedicar à vida espiritual em Cristo. Ser cristocêntrico. O que significa que toda a Trindade, cada um vive para o outro. Você conseguiu entender isso? Então agora olhe para aquele texto lá de Mateus capítulo 27. Deus meu, por que me abandonastes? Vou dizer algo para vocês. Perder a vida pelo outro é a grande obra da Trindade. Perder a vida. Escute isso. Perder a vida pelo outro é a substância do amor da Trindade. Então, irmãos, você consegue olhar para esse texto? Deus meu, por que eu? Por que me abandonastes? Não havia nenhum mistério se Deus nos abandonasse. Não havia nenhum mistério se Deus nos condenasse. Não haveria nenhum mistério se Deus nos mandasse para o inferno. Mas é um grande mistério. Por isso que eu falo que essa doutrina é uma doutrina impenetrável. Nós só conseguimos chegar até aqui, eu pelo menos. Porém, irmãos, eu olho e penso, como foi possível Deus abandonar o seu filho, que não conheceu o pecado? Como foi possível Deus abandonar naquela cruz aquele que sempre foi o imaculado? Como foi possível? Ele era o amado Filho de Deus. O amado, ele era o amor. Ele era a completa doação do amor para o Pai. Como foi
possível isso acontecer.